muitas, mas eu vejo algumas pessoas abandonando a prática do jejum porque dizem estar aumentando, de alguma forma, agravando o quadro da compulsão alimentar, enquanto a grande maioria relata exatamente o contrário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast Código da Saúde. Aqui nós estamos falando sobre o porquê e como você deve decifrar os sinais do seu corpo para elevar a sua saúde. Meu nome é Tainan Nabuco. E eu sou o Dr. Wesley Schunk. Quase que eu fui o Dr. Wesley aqui por alguns segundos aqui. Vamos lá, a gente está falando de compulsão alimentar. Vamos focar em docinhos, né? Enfim, o brigadeiro, que é uma coisa que a gente vê toda hora nas perguntas. E, doutor, a dúvida assim, que me ocorre sempre é um pouco conceitual a compulsão alimentar. Às vezes eu fico em dúvida. Assim, é vício? É um hábito que foi sendo reforçado? É uma doença? O que acontece, né? Vamos lá. Então, pessoal, esse tema é muito relevante, né? Quando a gente selecionou esse tema, a gente sabe que é uma dor muito latente, uma dor realmente de várias mulheres, não só mulheres, mas homens, né? A gente sabe que essa questão da compulsão alimentar faz parte do dia a dia das mulheres, dos homens, e realmente o açúcar está intimamente ligado com isso. Mas o que é realmente, de fato, compulsão alimentar? De fato, é um transtorno alimentar, né, que é caracterizado que o consumo de quantidades anormais de alimentos, uma quantidade exacerbada de alimentos por um período curto, tá? E lembrando que isso, de fato, não tem um consenso, mas tem que ser em torno de 2 vezes por semana, por pelo menos durante 6 meses, tá? Então, não é porque você um dia comeu muito, quer dizer que você tem compulsão alimentar. Tem que ser uma coisa recorrente, tá? E lembrando, pessoal, que muitas vezes está relacionado, está intimamente ligado com as suas emoções. As pessoas que têm compulsão alimentar têm essa característica de ter um desequilíbrio emocional, que é um desequilíbrio voltado, talvez, com tristeza, está relacionado com a questão de ansiedade, ou a pessoa está muito estressada, então está intimamente ligado com essas emoções. Então, isso, de fato, é o conceito do que é transtorno, do que é realmente compulsão alimentar. É um transtorno alimentar, assim como outras transtornos alimentares como bulimia, como anorexia, só que realmente caracterizado por consumo excessivo de alimentos por um período curto, tá? Mas lembrando, a compulsão alimentar, de fato, é o quê? A compulsão alimentar tem, assim, é uma doença multifatorial, tá? Então envolve coisas biológicas, mas por assim, coisas biológicas, pessoas que têm algumas irregularidades hormonais, também tem uma pequena parcela genética, então a pessoa pode ter uma parcela genética, mas é uma coisa muito pequena. Outra causa multifatorial está relacionada com os relacionamentos, as questões psicológicas, com as crenças, com os modelos mentais das pessoas. Então aquilo aí está enraizado no subconsciente, no inconsciente da pessoa, e a gente tem que trabalhar ali especificamente, e também está relacionado com a parte sociocultural. Então, padrões culturais. Aqui no Brasil se prega muito padrões culturais de beleza, em outros países também, mais aqui no Brasil. Então, esses padrões de beleza de realmente as pessoas serem magras, das pessoas realmente terem um corpo atlético, pode as pessoas estar desenvolvendo um quesito de compulsão alimentar mediante realmente a todos esses gatilhos que podem ser relacionados com os padrões emocionais de cada pessoa. Doutora, também eu vejo assim, porque todos nós aqui, o pessoal que te segue há mais tempo, sabe que você é um grande especialista em jejum. E é curioso, porque algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas, não muitas, mas eu vejo algumas pessoas abandonando a prática do jejum porque dizem estar aumentando, de alguma forma, agravando o quadro da compulsão alimentar, enquanto a grande maioria relata exatamente o contrário.
O jejum automaticamente vai resolver quando ela percebe, ela já não está mais comendo com aquela euforia toda, enfim. O que acontece com esses dois perfis e por que isso acontece? A questão do jejum pode ser um fator que vai auxiliar, né, as pessoas que têm essa compulsão alimentar. Mas eu acho que, voltando alguns conceitos, algumas coisas atrás, eu acho que vale a pena também te pontuar algumas características, que eu até esqueci de mencionar, que faz parte das pessoas que têm compulsão alimentar. Acho que a gente tem que ter esse entendimento de algumas características que as pessoas têm. Depois eu vou fazer a questão do link em relação ao jejum, né? Então, a questão das características. Muitas vezes a pessoa que tem compulsão alimentar, ela se sente refém, ela se sente escrava da comida, né? Então, isso é uma característica muito forte, uma característica muito marcante de quem tem compulsão alimentar. E, de fato, a gente consegue fazer o link com a questão do jejum, porque o jejum faz com que a pessoa melhore essa sua relação com a comida, tá? Ela não fique tão dependente com a comida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda característica de uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela, às vezes, ela tem um segredo. Isso se torna um segredo para ela. Eu vejo que muitas pessoas que têm essa compulsão alimentar, que convivem com uma pessoa que talvez tenha essa patologia, às vezes nem saibam que tem. Porque as pessoas, essa pessoa que tem essa compulsão alimentar, ela guarda isso a 7 chaves. Ela guarda isso e ela se sente, de fato, um pouco, vamos dizer assim, sem coragem de falar para outras pessoas, com medo de julgamento, vamos dizer assim. Poxa, caramba, tanta gente aí passando fome e você aí comendo desesperadamente. Então, ela guarda esse segredo das 7 chaves. Isso é uma característica muito marcante também, quem tem compulsão alimentar, né? E uma outra coisa que também está muito presente é aquela pessoa que ela come desesperadamente, tem a compulsão alimentar, aquele momento, aquele gatilho ali, aí no outro dia ela quer fazer algo para compensar. Ela quer ficar o dia inteiro seguinte sem comer, ou seja, isso não é jejum, tá, pessoal? Isso não é jejum, não tem nada, mas nada a ver com jejum, tá? Você fazer, putz, eu comi demais, comi bastante final de semana, segunda-feira é o dia que eu vou fazer um jejum, ficar o dia inteiro sem comer. Isso não tem nada a ver com jejum, você encara isso como um mecanismo compensatório, né? E também tem pessoas que comem demais e no dia seguinte querem se matar na academia, ficar 3, 4 horas. Também é uma característica muito marcante. Então, a gente vê que essas características estão presentes nessas pessoas que têm a compulsão alimentar. Fazendo isso em relação à questão do jejum, em relação às pessoas que se sentem escravas, se sentem reféns, o que eu vejo é que as pessoas que começam a fazer um jejum terapêutico, vamos dizer assim, começam a fazer um descanso para o corpo, elas começam a abrir a janela de alimentação, né, quando é permitido, elas começam, de fato, a quebrar o jejum da maneira correta, ela faz isso como um estilo de vida. Ela não faz algo momentâneo, como compensatório. Então, é totalmente diferente. As pessoas que fazem o jejum com mecanismo compensatório, pode ter certeza que elas não levam o jejum a sério. E, de fato, nem estão fazendo o jejum. Elas estão fazendo algo para realmente compensar realmente o dia do lixo, para compensar o final de semana. E diferente daquelas pessoas que começam a fazer o jejum, tá? E diminui realmente a compulsão alimentar. Por quê? As pessoas que fazem o jejum e diminuem a compulsão alimentar, ela se sente mais autoconfiante, ela se sente segura, né? E não só isso, essa relação da comida que ela vai ter, ela vai melhorando. Ela muda aquela associação de que comida, para ela, está relacionado com festa, com momentos de alegria, com momentos de, sei lá, de afago da mãe, tudo daquelas crenças que ela tem, ou, de fato, momentos que ela já viveu e, de fato, pode ser gatilhos. Então, ela faz essa mudança drástica, porque ela realmente melhora a relação da comida. Ela não associa a comida com esses momentos, mas vai fazer um jejum para, de fato, você ter um relacionamento melhor com a comida, você saber a maneira certa como você quebrar e para você não ficar nesse ciclo vicioso. E, fisiologicamente,
o jejum, de uma certa maneira, ele vai te ajudar, principalmente na regulação de alguns hormônios específicos, o hormônio da fome, neurotransmissores propriamente dito, né? Vai regular a insulina, que é um hormônio que aumenta a fome, que faz a pessoa comer um pouco mais, a insulina. Ele modula a saciedade, que é o que de fato é a leptina, e regula o hormônio da fome, que é a grelina. Então, fisiologicamente, o jejum começa a organizar isso. E, para as pessoas que nos acompanharam nas outras lives, a gente falou da plasticidade neural. O jejum, ele ativa uma proteína chamada BDNF, que, de fato, faz com que as pessoas ativem e conheçam outros caminhos neurais e, consequentemente, você começa a fazer, você estando de jejum, você entra mais fácil no processo de uma reprogramação de crenças, de realmente você criar novos hábitos, vamos falar assim. Mas, lógico, pessoal, a gente está falando aqui de uma maneira, de uma das coisas que podem ajudar na compulsão alimentar, entre várias, como realmente outros tratamentos que a gente pode citar ao longo da live. Mas, resumindo, pessoas que fazem o jejum como mecanismo compensatório, isso não é jejum. Pessoas que fazem o jejum como estilo de vida, melhorando sua relação com a comida, a pessoa se sente mais autoconfiante, a pessoa se sente, ela se sente segura e, consequentemente, elas não associam o jejum a momentos, de fato, não faz associação da comida com momentos de prazer e, consequentemente, ela consegue exercer o jejum com mais constância e realmente sem utilizar o mecanismo compensatório. Então, a gente vê claramente a percepção de pessoas que fazem o jejum como um mecanismo compensatório e as pessoas que fazem o jejum como realmente algo que é como hábito de vida, como realmente algo que seja constante no seu dia a dia. Uau, show! Quer dizer, então, você falou da insulina, então aquela pessoa que para o jejum, fala, não, o jejum não é para mim porque minha compulsão está aumentando, porque talvez ela esteja quebrando errado, a insulina vai lá em cima, ela detona na janela de alimentação, se percebe comendo mais, talvez acha que o problema é o jejum, e não talvez o tipo de comida que ela está comendo ali. Exatamente. Ela tem que não só entender essas características fisiológicas, mas ela também tem que ter uma reprogramação, uma percepção mental em relação a isso. É uma coisa muito, a gente não sei, viu, Nabuco? Eu acho que talvez algumas pessoas podem se identificar aqui, aquela questão de memória afetiva, né? Por exemplo, quem nunca ficou doente, né? E a mãe prepara a melhor comida do mundo para você, né? Aquele afago da mãe, aquela coisa toda, né? Então, por exemplo, poxa, mãe, hoje eu estou doente e tal, quando a gente é criança, aquela memória afetiva, a mãe prepara a melhor comida, né? Então, ó, tô doente, vou comer uma comida gostosa. Aí a pessoa faz esse link. Olha, uma outra coisa de memória afetiva. Se você não comer tudo, se você não raspar o prato, você não vai brincar, você não vai ganhar, talvez, uma coisa compensatória. Então, essas memórias ficam, essas crenças ficam ali. Ou, às vezes, a pessoa, ela, de fato, passou muitas privações na sua infância, na sua adolescência, aquilo ali ficou enraizado, e depois ela tem alguma ascensão socioeconômica, e ela começa a se realmente ter um poder aquisitivo mais alto, consequentemente, ela começa a comer mais, vamos falar assim, ela começa a se permitir mais e me falar assim, poxa, olha, passei tanta fome, comi pouco na minha adolescência, na minha infância, agora, hoje que eu tenho dinheiro, eu quero comer, eu quero me esbaldar. Então, realmente, isso aí, a gente tem que, de fato, trabalhar. E também já vi casos também, Nabuco, de pessoas que isso foi um caso que realmente me chamou muita atenção, né? De uma paciente que ela, de fato, quando ela era criança, a mãe dela trabalhava no comércio e ela ia no comércio da mãe, né? Só que a mãe dela, de fato, isso ela tinha uns 7, 8 anos, a mãe dela tinha vários vendedores na loja, tinha uma série de coisas. Um desses vendedores olhou para essa minha cliente e o olhar dele foi um olhar de desejo, foi um olhar de realmente de talvez
que ela foi um olhar que ela se sentiu super mal, que ela se sentiu culpada porque realmente ela estava bonita, que ela estava bela, que ela tinha 7, 8 anos, e daí ela desencadeou um gatilho mental, de fato, falando assim, não, eu tenho que me tornar feia para os homens não me olharem, eu tenho que me tornar feia, eu tenho que realmente comer muito para realmente eu ser para eu não ter essa beleza que eu tenho. Então, a gente tem esses gatilhos, a gente tem essas crenças, a gente tem essas memórias afetivas que muitas vezes a gente tem que fazer essa reprogramação mental. E um dos caminhos que a gente vê, de fato, por uma coisa científica, é, de fato, o jejum. Ele pode ativar uma proteína chamada BDNF e fazer novos caminhos neurais, virar novos hábitos. Lembrando que é um dos meios, né? Lembrando que tem várias outras maneiras de você reprogramar a sua mente. Acho show de bola. Você estava falando da infância, assim, é engraçado, coincidência, assim, mas é porque realmente me tocou o coração, que foi coincidência de verdade, pessoal. Minha filha estava hoje aqui, Wesley. Uhum. A minha esposa sentou de um lado da sala, do outro lado da sala, no chão, assim, e aí vinha ela correndo, abraçava ela, e voltava ela correndo, me abraçava, e aí ela entendeu que se ela se jogasse no chão assim, ia correndo. Ela se jogava no chão, batia o joelho e vinha com a mãozinha no joelho. Aí a Gisele pegava, dava um beijinho no joelho dela, ela começava a sorrir. Aí ela vinha correndo para mim, batia no chão, aí eu pegava no colo, dava um beijinho no joelho dela, começava a sorrir, e ficou. Ela fez isso umas 10 vezes. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, o que eu tô programando aí na cabecinha dela? Mas estava tão gostoso aquela situação. E aí eu acho que esse tipo de coisa vai aderindo à nossa personalidade, né? Então, quer dizer, doutor, assim, muito boa a sua resposta. O pessoal que não teve a oportunidade de acompanhar a live que o Wesley está mencionando, que o doutor Wesley está mencionando a respeito da plasticidade do cérebro, a gente mencionou que o exercício físico ele acelera ainda mais essas novas conexões neurais, né? Tem tudo lá explicadinho, foi muito legal essa live. Então, bacana. Doutor, você falou que a pessoa eventualmente ela não sabe nem que tem a compulsão alimentar. E aquilo, então, passa a se tornar a rotina dela e vai reforçando essas mesmas sinapses, vai virando um hábito, um vício. Que sinais são esses? Como é que ela pode descobrir que ela já está, assim, pezinho nessa armadilha, que ela está vivendo essa situação? Lembrando, pessoal, que tem causas multifatoriais, né? Não só causas, acho que a causa genética é uma coisa muito pequena, para as pessoas que estão chegando aqui, a causa genética é muito pequena, mas as questões, as crenças, os valores, os modelos mentais é que vai realmente fazer... A pessoa já tem aquilo no subconsciente, tá aquilo lá no subconsciente. Às vezes, uma emoção negativa pode ser um gatilho, né? Então, as pessoas, muitas vezes, vivenciam isso e muitas vezes nem sabem que tem, né? Porque passou a infância, a adolescência, só criando, né, essas crenças, esses modelos mentais e, consequentemente, na fase adulta, a pessoa passa por um momento, um gatilho mental, uma coisa, um gatilho emocional e, consequentemente, ela possa vir a desenvolver uma compulsão alimentar. Mas quais são esses sinais e sintomas, né? Bom, esses sinais e sintomas aqui, não existe um consenso, mas pelo que eu vi, né, da Organização Mundial da Saúde, a compulsão alimentar pode ser 2 vezes por semana durante esses sinais e sintomas durante 6 meses seguidos, tá bom? Vamos lá. Principal sintoma, um dos primeiros, comer uma quantidade exagerada até passar mal, doer a barriga ou ter ânsia de vômito. Ou a pessoa que come mesmo sem estar com fome. Também pode ser um sinal e sintoma. Isso é uma coisa que é muito triste, né? Acho que é uma coisa clássica. Ela come escondido e esconde a comida. Então, às vezes, você vê que tem pessoas que escondem comida debaixo da cama, no armário, sei lá, numa gaveta. Às vezes, tem pessoas que vai escondendo comida por todas as partes da casa. Então, realmente, a gente vê que isso é o clássico e isso está presente realmente quem tem compulsão alimentar, né? Outra coisa, a pessoa tem dificuldade para parar de comer, ela não consegue enxergar a saciedade. Ou, muitas vezes, olha só que interessante, a pessoa está lá, está assistindo um filme, o filme está interessante, aí a pessoa vai lá, come, quando vê,
já acabou o balde de pipoca. Às vezes ela não sentiu nem o gosto da pipoca e nem lembrou que comeu, sei lá, um sacão de pipoca, um balde de pipoca. É comer alimentos estranhos, tipo assim, feijão gelado, umas misturas meio estranhas, assim. Aí eu te falo, pessoal, quem aí em casa já tem umas... Lógico que isso não caracteriza a compulsão alimentar, tá, pessoal? Aí pode ser uma pessoa que come e gosta de ter um prazer de comer. Mas quem gosta de fazer umas misturas estranhas, assim, feijão gelado com, sei lá, dá um exemplo aí, com pão. Shake, né? Aquele americano. Shake. Então, assim, quem tem esses gostos estranhos aí, anota aí, depois eu quero ler, tá? Então, isso pode ser uma das características, tá? A pessoa comer muito rápido, né? Uma coisa também que é bem clássica, evita de comer na frente dos outros. Ou, quando vai em festa, a pessoa come muito em casa para chegar na festa, ela não comer nada para as pessoas não julgarem ela, ou para realmente ela falar assim, a pessoa não sabe que eu tenho compulsão alimentar, porque se eu comer aqui eu vou passar vergonha. Lógico que eu estou falando de uma maneira geral, viu, pessoal? Mas realmente as clássicas é esconder comida na casa, a pessoa realmente comer até passar mal, comer quando não está com fome, e muitas vezes comer escondido, isso também faz parte da pessoa que tem compulsão alimentar. Incrível, essa eu nunca imaginava. Comer antes de sair de casa, eu me peguei muito fazendo isso na adolescência. Bateu um peso na consciência aí na boca. Não quer dizer que você tem compulsão ali, não, viu, meu amigo? Não, mas eu tive. Eu já saí de sushi. Esse cara, a pior coisa do mundo que inventaram foi o tal do all inclusive, ou então à vontade lá, que você entra lá e come à vontade, pizza, sushi, churrasco, você paga uma vez ali e se arrebenta. Que coisa de louco aquilo ali. Graças a Deus estou curado. Graças ao jejum, de verdade, estou curado. Vamos lá, vou seguir aqui. Tivesse que colocar assim como uma doença crônica, a gente pode dizer que compulsão é crônica? É doença? Assim, isso não está claro. Como eu disse aqui para vocês, né, é uma doença e tem que ser tratada, né? Então, assim, o tratamento é multifatorial também, né? Então, envolve psicólogos, envolve médicos, envolve nutricionistas, pode envolver talvez coach, quem preferir. Então, assim, de fato, é um tratamento multifatorial. E se depois você me der a oportunidade, eu quero realmente dar o tratamento para as pessoas aqui, dar várias dicas, que são dicas bem preciosas. Depois o pessoal posta aí se está funcionando, comenta nos posts do Dr. Wesley, que são maravilhosos também, para manter a mente alinhada com esses princípios. E agora vamos lá para o docinho, né? O que acontece com o tal do docinho? Ele tem um fator assim que aguça mais? Porque, por exemplo, a gente tem a Carol mesmo, super querida nossa da comunidade do Milagre do Jejum, ajuda muito o pessoal que está começando na jornada, né, de quebrar essas crenças e realmente adotar o jejum como estilo de vida. Ela é um exemplo. Ela falou aqui pra gente que tinha que levar todos os brigadeiros embora da festa, pedia para os outros ir lá pegar para não passar vergonha, ia botando, escondia do marido. O pessoal dava para ela conta, essa mó barata, assim, ela é uma pessoa super querida, super divertida. Ela conta, inclusive, leva para o seu marido. Ela levava e não dava para ele. E comia escondido. Então, assim, o doce, o que acontece com o doce? Assim? Por que ele faz isso? O que acontece com o açúcar? É o açúcar, né, provavelmente. Pegando aqui realmente pegando o gancho aqui, né, na boca da Carol, né, eu não esqueço uma frase dela. Quando eu fazia jejum de 24, 48 horas, eu me sentia xirra. É esse o pensamento de quem faz o jejum correto. Não é o brigadeiro que vai me dominar. Não vai me dominar. A pessoa se sente confiante, ela se sente segura. Ela melhora a relação da comida. Ela não vai fazer um mecanismo compensatório. É essa a grande diferença. É isso que tem que passar a mensagem. Mas, especificamente em relação ao doce, é simplesmente por questões daquela farra da insulina. Porque, querendo ou não, olha só que interessante. A pessoa que ela faz o jejum com um mecanismo compensatório, o que ela vai fazer? Ela comeu muito no dia anterior, ou ela, por exemplo, vou comer domingo, comi bastante, comi porcariada, tal, aí a dopamina dela tá lá em cima, dopamina. Para quem não sabe, é um neurotransmissor que gera um bem-estar, gera um prazer, gera realmente, de fato, aí algo
que a pessoa se sente bem. E, principalmente, os alimentos que são saborosos, alimentos ricos em açúcares, que são os que mais fazem a pessoa estimular a dopamina. A pessoa comeu exageradamente. No dia seguinte, ela fala assim, vou fazer jejum. Aí, o que ela faz? Não come nada. Ela não come nada, não está com a mente dela preparada e vai entrar com um mecanismo compensatório. Aí, lógico que a dopamina dela vai lá, está lá embaixo. Consequentemente, ela fala assim, cara, jejum não dá para mim. Eu passo fome. É muito sacrificante. Não dá para mim. Aí, o que a pessoa vai fazer? Ela não consegue realmente melhorar essa relação com a comida e ela vai lá e come novamente. E o que acontece? Comer algum doce, comer algum, de fato, principalmente o doce, né? Comer um milkshake, um refrigerante, aquela enxurrada de dopamina, aquela enxurrada de insulina na sua corrente sanguínea e vira aquele ciclo vicioso. E, consequentemente, a pessoa não consegue sair, tá? Principalmente porque ela está emocionalmente, muitas vezes, abalada, ou porque a crença dela não foi desfeita, e hormonalmente, neurotransmissores ali não permite que ela não consiga sair disso, né? E por isso que existe todo um processo de purificação do corpo, não é à toa que a gente fala muito do detox intestinal, não é à toa que a gente fala que existe a maneira correta de se iniciar o jejum, existe a maneira correta de você quebrar o jejum, e você realmente encarar o jejum como algo que vai te fortalecer, que vai encarar o jejum como algo que vai mudar a sua vida. Pode, do jeito que eu estou falando aqui, pode ser um discurso lindo e maravilhoso. Tá bom, doutor Wes, eu cansei de ouvir você falar isso. Mas, pessoal, às vezes a pessoa não se permite, às vezes a pessoa não tem uma orientação correta, às vezes a pessoa não está inserida numa comunidade e, consequentemente, ela está desamparada. Ela vai tentar fazer por conta própria e muitas vezes ela não consegue. Só realmente aquelas pessoas que conseguem fazer, que já sabe um conceito mais adequado do jejum, aquela pessoa que já não tem tantas crenças enraizadas, que emocionalmente ela já está menos abalada ou ela tem inteligência emocional. Então, isso tudo vai fazer com que a pessoa tenha sucesso no tratamento. Não é simplesmente, de fato, você fazer só o jejum. O jejum é um dos caminhos, existem outros. A maneira de quebrar, você purificar o corpo, a sua maneira de encarar o jejum, você estar presente numa comunidade, usar alguns suplementos que podem te auxiliar, e por aí vai. Então, realmente, estendendo aqui a pergunta, né, Nabuco, a gente, de fato, a gente tem que cercar, né, todo tipo de tratamento para que realmente a pessoa tenha sucesso. Mas, de fato, quando a pessoa se submete a esses alimentos gostosos, ricos, alimentos açucarados, daquela descarga de dopamina, aquela descarga lá de insulina, e a pessoa ela se sente refém disso. E muitas vezes ela não consegue sair, e quando ela tenta sair, ela de fato, o que acontece? Ela tenta fazer um mecanismo compensatório, aí ela se frustra porque realmente está emocionalmente abalado e realmente porque a mente dela não está programada e fica num ciclo vicioso e não consegue sair disso. Legal, é isso mesmo. Eu vejo assim também, né, doutor? É incrível também quando a pessoa consegue sair disso, parece que ainda fica registrada a sinapsezinha lá, vai lá, e quando ela mete a mão naquele doce, bota na boca, ela chega a arrepiar, porque o paladar já não consegue consumir aquilo, e aí ela entende, aí ela reconhece mesmo o poder do jejum. Ela fala assim, uau, eu não consigo mais comer esse doce inteiro aqui, tá muito doce, esse negócio tá muito doce, eu não quero mais. Isso assim é batata, é tiro e queda. Isso aí. Perfeito, Nabuco, é isso mesmo. E assim, lembrando, pessoal, que as pessoas se submetem a tratamentos medicamentosos, não é que eu sou contra usar remédio, né? Mas medicações que são inibidoras de apetites, simplesmente, elas não vão na raiz do problema. Elas vão, de fato, tapar o sol com a peneira ali, né? Então, a gente tem vários casos de pessoas que já conseguiram largar medicações, fazendo realmente o que deve ser feito, né? Trabalhando as emoções, inserindo o jejum na vida e, consequentemente, a pessoa
melhora a relação com a comida e vê que isso é um tratamento eficaz, é um tratamento seguro, que é um tratamento permanente e não é um tratamento que ela vai ser refém de medicações, né? Então, a minha grande mensagem que eu quero passar para as pessoas que têm compulsão alimentar, que sim, é possível viver sem remédio, sim, é possível você ter um tratamento multidisciplinar e vai além da medicação de inibidores de apetite, né? E umas coisas interessantes também que eu já presenciei, que pessoas que tinham alguns tipos de vício, pode ser não só no açúcar, não só na questão de outras drogas propriamente dito, que a pessoa troca, ela troca os vícios. Nossa, agora eu vou fazer atividade física, vou pedalar. Aí a pessoa, simplesmente aquela endorfina, aquela dopamina que ela fazia quando ela tinha o prazer de comer, agora ela tem que fazer atividade física. Simplesmente ela trocou os vícios dela, né? Ela saiu de algo extremamente prejudicial, algum tipo de droga, algum tipo de realmente de açúcar, vamos dizer assim, querendo ou não, é uma droga, é viciante como uma droga, e ela trocou para um outro tipo de prazer. Pode ser realmente, o que eu vejo mais comumente, é o prazer de atividade física. E quem faz atividade física, eu tenho certeza absoluta, quem está escutando aí em casa, sabe o poder que a atividade física, quando faz atividade física, de aquela sensação de bem-estar, de dever cumprido, que realmente sua dopamina está lá em cima para você iniciar o seu dia, ou de fato tem pessoas que gostam de treinar à noite para você encerrar o seu dia. Você falou de droga aí, e o pessoal que eu já vi alguém comentando também sobre a relação aí, comparando. É mito, é lenda urbana? Tem a ver esse negócio de que é tão viciante quanto a cocaína, por exemplo? Sim, existe sim um estudo que fizeram, acredito que tem algumas pessoas já conheçam já, né, que pegaram um experimento, 2 ratos, né, e fizeram uma espécie de fotografia do cérebro deles, né. A área que realmente atinge uma cocaína é a mesma área que atinge do açúcar. Então, a área demarcada ali na foto, realmente é aquela área que, de fato, é do prazer e realmente da sensação boa, né? Então, tanto da cocaína e, de fato, do açúcar. Então, pessoas que são viciadas em açúcar não se sintam mal por isso, não se sintam culpadas por isso. Existe tratamento. E eu quero passar, de fato, dicas que vão realmente auxiliar muito vocês. E a gente sabe do poder realmente que essas dicas podem ser, e pode ser dicas que vão transformar, ou pode ser algo que vão começar uma grande transformação na vida de vocês. Informação é tudo, né? Porque você, assim, imagina, né? Com tantos altos e baixos, o Brasil sofreu tantas crises, você acha que não vai ter aquele cara que vai querer garantir o investimento dele numa indústria, não vai começar a aumentar a dose de açúcar, e vai. Então, assim, a gente só tem a agradecer pessoas como você, Wesley. Realmente exemplar você estar aqui distribuindo tanta informação, porque não tem outra saída. A pessoa ela é pega numa armadilha, literalmente, não percebe. Vai aos poucos. Quando se vê, tá com problema de retenção, enfim, tomando 4, 5 remédios, um diferente do outro, e aí o efeito colateral de um, a gente falou disso também em alguma live passada. Você já começa a tomar mais remédio para cuidar do efeito colateral do primeiro, e aquilo vira um ciclo perverso, onde você simplesmente estão te levando todo o rendimento do seu trabalho duro, da sua vida, do seu tempo, enfim. Então, pessoal, não sejam vítimas, por favor. O Dr. Wesley está aqui, ó, fazendo isso de coração, tenho certeza. É só colocar em prática. Para a questão do adoçante, que eu também tenho certeza que tem muita gente que se pergunta, né? O que eu faço com esse adoçante aqui? Porque ele quebra um galho, né? Aí a gente sabe que tem alguns que podem, outros que não podem. E como é que você identifica isso? Como é que funciona? Exatamente, pessoal. A questão do adoçante é um pouco, vamos dizer assim, pode ser um quebra-galho, pode ser uma alternativa para as pessoas, de fato, que são viciadas em açúcar, alguma coisa, fazer algumas receitas funcionais que, de fato, vão ser receitas saudáveis, né? Mas, lógico, como tudo na vida, tudo em excesso, realmente alguns adoçantes artificiais ou edulcorantes, propriamente dito, em excesso, também não vão ser algo
tão benéficos para a saúde, né? Mas tudo em equilíbrio, tudo realmente em quantidades pequenas, e você, de fato, consegue fazer essa... O intuito aqui é, de fato, você se permitir fazer uma transição do açúcar cristal, daquele açúcar refinado ou daquele doce, para algo que seja menos maléfico para o seu corpo, algo que estimula menos a sua insulina ou algo que dê menos pico de insulina. Então, existem alguns adoçantes que realmente pode você fazer essa transição. Dentre eles, eu faço aqui uma ressalva à estévia, tá? Eu sei que as pessoas que aí de casa estão escutando a gente, sabe que quem já provou estévia fala, cara, é melhor usar nada do que usar estévia, né? Porque a estévia, de fato, tem um resquício, deixa um pouco de amargor. Sim, de fato, a estévia deixa um pouco de amargor. Mas pode ser uma alternativa para aquelas pessoas que querem fazer a transição. Um outro adoçante que eu acho que é super válido são das classes lá do eritritol e do xilitol. Esses aí, de fato, são adoçantes que, você usar em pequena quantidade, pode ser algo benéfico para você. O eritritol, ele tem baixo índice glicêmico e não tem grandes prejuízos para o seu corpo. Então, para você que quer fazer um docinho funcional, ou você que quer fazer um bolo, ou você que quer, sei lá, fazer algo que quer mascarar e quer matar a vontade de comer doce, pode utilizar receitas funcionais à base de xilitol ou de eritritol, tá? Eu classifico o eritritol melhor do que o xilitol, mas a gente vê que o xilitol ele é mais usualmente comercializado, mais usualmente indicado, ou não indicado, mas o mais utilizado por questão de custo e porque ele também deixa um sabor um pouco melhor do que eritritol. Eritritol você tem que usar muito. E para as pessoas que estão nos assistindo, saibam que os adoçantes, de fato, em excesso, principalmente o xilitol, para quem tem problemas aí de um negócio chamado FODMAPs, que é alimentos que fermentam no corpo, que tem distensão abdominal, pessoas que têm, de fato, algum tipo de intolerância a esses tipos de adoçante, pode ser, de fato, não vou falar intolerância, algum tipo de hipersensibilidade a esses adoçantes, consequentemente, você tem que excluir eles totalmente, porque eles podem ser uns desencadeadores de flatulência, de gases, alguns desconfortos abdominais em quantidades excessivas. Eu sou uma das pessoas que, quando eu consumo muito xilitol, realmente me dá um desconforto gástrico ou um desconforto intestinal, né? Lembrando, para aquelas pessoas que usam muito, muito açúcar para fazer algum doce, para fazer alguma coisa, alguma receita, você pode começar a utilizar esses adoçantes como algo de transição, mas em quantidades pequenas, tá bom? Mas, por favor, tente abandonar esse açúcar e tente já utilizar esses adoçantes, que é uma boa troca. E se naturalmente o seu paladar já vai se habituando, naturalmente o seu paladar vai se adequando a isso. Tanto que as pessoas que tomam café com açúcar e depois param de tomar café com açúcar, elas já não conseguem colocar nenhuma gota de adoçante. Elas não conseguem colocar nada. É a mesma coisa com um doce. Você vai comer um doce com açúcar e fala assim, meu Deus, cara, isso aqui tá muito doce, tá muito ruim, tá muito acima do que realmente meu paladar tá desejando nesse momento. Então, é tudo uma questão de treinamento do paladar. Também, tá, pessoal? Não, e ele vai sozinho, ele se adapta e ele fica sensível, ele fica tão sensível, que comida de verdade fica muito saborosa, fica muito gostoso. Não tem como você gostar de comida de verdade, nutritiva, se você está com o seu paladar viciado, um negócio que te dá fogos de artifício o tempo inteiro na boca. Você vai comer Pô, tem tanto alimento maravilhoso aí que eu não gostava, de verdade, doutor Essa. Depois de conhecer o teu protocolo, eu fiquei assim, chocado. E aí o que eu acho mais engraçado ainda é a questão da fome, né? De associar a fome, achar que vai sofrer, que vai... Cara, quem passa o processo de adaptação, se habitua ao estilo de vida, não passa fome, não sofre, tem prazer em comer comida de verdade, e aí se sente mais saudável, se sente com a autoestima lá em cima, se sente fortalecido, tem clareza no... Cara, é assim... Bom,
a gente fala isso muito, é importante estar dizendo sempre. A gente sabe que muita gente aqui já ouviu isso várias vezes, mas a gente sabe também que 1, 2, 3, 10 pessoas novas podem estar chegando. É importante reforçar o tempo inteiro. Então, assim, para terminar, acho que a gente tem que falar tudo do que você colocou aqui, né? Tratamento. Perfeito. O que você recomenda, então? Vamos cuidar do vamos anotar aí, pessoal. Acho que isso aí é de grande valia e pode ser uma virada de chave, pode ser faz uma mudança absurda, né? Eu vou falar tratamentos mais triviais, mas eu quero realmente compartilhar com vocês coisas que, de fato, possam fazer diferença na vida de vocês, tá? Isso eu falo porque eu tenho uma grande propriedade, porque eu trato muitas pessoas com compulsão alimentar. E raramente eu prescrevo medicação. Raramente. A medicação, muitas vezes, eu só prescrevo. Eu nunca prescrevi na minha vida um anorexígeno, eu nunca prescrevi algo que vai mexer com neurotransmissores. Muitas vezes a gente usa, talvez, uma medicação ali só para melhorar um pouquinho a questão do neurotransmissor, que a pessoa está no fundo do buraco, para ela dar uma respirada, mas você encaixando o jejum por trás disso tudo, naturalmente ele vai se equilibrando e a gente consegue tirar rapidamente a medicação. Tenho uma experiência muito boa com isso. Vamos lá. Primeiro tratamento, de fato, que as pessoas a maioria das pessoas já sabe, é a questão da reeducação alimentar, né? Então, é você se submeter a uma reeducação alimentar. Ah, doutor Wes, mas o que é uma reeducação alimentar, né? É você entender quais são suas necessidades dos macronutrientes, quais são suas necessidades de qual a quantidade de proteínas, de gorduras, de carboidratos complexos do seu corpo, quais são as suas necessidades. Se você se sente melhor comendo, sei lá, no café da manhã, almoço e janta, se você se sente melhor realmente comendo mais quantidade no início do dia e pouco no final do dia, você tem que fazer uma reeducação alimentar. Então, existem profissionais que vão te ajudar. Existem os nutrólogos, existem os nutricionistas, médicos, de maneira geral, endócrinos, que possam te ajudar mais especialmente os nutricionistas para orientar nesse plano alimentar, nesse cardápio alimentar, tá? Bom, reeducação alimentar. Segundo, mudar o estilo de vida, né? Então, de fato, a pessoa fazer atividade física. Como eu disse lá no início, as pessoas que fazem atividade física, não no início, no meio do final, as pessoas que fazem atividade física, elas liberam endorfinas naturais. Então, é uma maneira de realmente ajudar no tratamento. Então, pessoas que têm compulsão alimentar, pode ter certeza, muitas vezes elas são sedentárias, tá? Não vou falar que é 100%, mas é um gatilho. A pessoa, não é um gatilho, mas é favorável a pessoa ser sedentária a desenvolver realmente uma compulsão alimentar. Para quem faz atividade física diariamente, libera aquela endorfina viciante, eu quero ver se ela fica refém de comida. Da mesma maneira, uma pessoa que se submete a fazer um jejum. E vou reforçar isso aqui para vocês. Quem faz jejum se sente confiante, ela se sente uma autodisciplina, ela se sente um poder de superação assim, incrível. Fala assim, caramba, se eu controlo a comida, eu controlo tudo. Então, se ela tem esse pensamento, se ela consegue fazer essa superação, consegui fazer meu primeiro jejum de 16 horas, caramba, consegui fazer meu primeiro jejum de 24 horas, e no dia seguinte, de fato, ela não jacou, e no dia seguinte ela manteve uma sequência de quebra correta do jejum, consequentemente, ela está muito propícia a fazer essa virada de chave. Na verdade, ela já até fez a virada de chave, só que realmente, às vezes, ela não percebeu isso, e muitas vezes a comunidade, né, que é no qual a gente está inserido, no nosso Telegram, realmente nas nossas comunidades, que a gente ajuda os nossos pacientes, nossos alunos, consequentemente, a gente vai se unindo e as pessoas vão se fortalecendo em prol do fato do jejum. Então, o jejum é uma coisa muito poderosa. Dessa maneira, e não só isso também, ela vai modular aqueles hormônios da fome, ela vai modular o hormônio da saciedade, vai modular a insulina. Então, a grande maioria das pessoas que fazem jejum tem uma resposta muito satisfatória com a compulsão alimentar, principalmente porque modula esses hormônios, esses neurotransmissores, ok?
Uma outra coisa que vai ajudar muito, muito, já ouviu falar numa prática chamada Mindfulness Eating? Já ouviu falar? Já. Isso faz muita diferença. É você ter atenção plena no que você está comendo. Faz toda a diferença. Existe aquele exercício da uva passa. Você já fez? Nunca. Confesso que esse Por exemplo, exercício da uva passa. Você tem um exercício, você pega a uva passa, você primeiro come ela. Aí você dá de 0 a 10 a sua sensação, o prazer que você teve em comer e mastigar. Aí existe a prática do Mindfulness Eating, né? Que é a atenção plena no que você está comendo. Você pega a uva passa, aí você analisa ela, coloca na luz, coloca na boca, vê a textura dela, fica assim, ó, namorando com a uva passa, fica aqui realmente, aí dá uma mordida nela, coloca no céu da boca, aí depois você separa a metade, aí você vai fazendo um processo de atenção plena naquilo ali, né? Então, às vezes você demora ali 2, 3 minutos ali, aí sabe o que é mais interessante? Sempre no segundo, aí você vai fazer realmente, qual que é a sua sensação de 0 a 10 em relação a isso? Sempre a sensação, a segunda sensação vai ser superior. Então, por exemplo, às vezes a pessoa dá uma nota 5, 6 e nessa dá 8, 9. Por quê? Porque a pessoa olhou para a comida, degustou, porque ela teve atenção plena. Então, pessoal, antes de realmente vocês estarem, pratique essa questão do Mindfulness Eating. Isso ajuda muito, muito, você ter atenção plena, você olhar a comida, porque muitas vezes a pessoa come e não vê, não dá nem tempo de ativar o hormônio da saciedade. Então, esse processo aqui de prestar atenção na comida vai te ajudar muito. Uma outra coisa é a meditação. A meditação é algo que, sim, a gente bate muito nessa tecla, eu falo todas as lives. Para mim, meditação é igual beber água, igual fazer atividade física. É fazer todo dia. Meditação é todo dia. Você vai aumentar, você vai, de fato, atingir aquelas... Você consegue, muitas vezes, com a meditação, atingir aquelas suas crenças lá, aquele seu subconsciente, e, às vezes, encontrar algumas respostas ali. Você consegue atingir, às vezes, você consegue atingir, ter intuições, você consegue ter insights. Então, você fazendo meditação também é uma maneira, realmente, de você controlar a sua compulsão alimentar, até porque você diminui sua ansiedade, você diminui sua depressão, você diminui todos aqueles possíveis gatilhos de compulsão alimentar. Olha como é que é completa a meditação. Olha, então a meditação, você atinge a sua intuição, você consegue acessar o seu subconsciente e também você consegue, de fato, melhorar, controlar as emoções que podem ser o gatilho da sua, de fato, a sua compulsão alimentar. Então, pessoal, estamos no início, então do meio para o final. Então, Mindfulness Eating, você fazer educação alimentar, ter um estilo de vida, você realmente fazer a meditação. Uma outra coisa, isso é legal também, viu, Nabuco? Isso a Carla que me deu uma dica, tá? A Carla também ela é fera para isso. Ela me falou. A Carla tá devendo para mim. Ela me deu essa dica. Ela falou assim, por que você não fala assim, olha, uma dica, respirar fundo e se perguntar se estou com fome mesmo, né? Isso é interessante. Às vezes você dá uma respirada, analisa, ao invés de sair lá atacando a comida, pensa, dá uma respirada. Será que eu estou com fome mesmo? Será que realmente é vontade de comer? Né? Então, isso faz toda a diferença. Será que esse alimento vai me nutrir? Será que esse alimento vai me bater um arrependimento? Será que esse alimento vai ser necessário para nutrir o meu corpo, não para anestesiar a minha mente? Isso é super importante. Você parar, respirar, pensar. Da mesma maneira, quando a gente já escutou, né, Nabuco? A gente está nervoso, a gente quer ligar para uma pessoa que está nervosa. A pessoa, conta até 10. 1, 2, 3. É da mesma maneira quando você está com uma compulsão alimentar. Pensa, respira. Outra coisa que vai ajudar muito. Cria um diário. Como assim criar um diário? Escreve o que você come. Quando você tiver alguma crise de compulsão, escreve o que você sentiu na hora. Se foi ansiedade, se foi uma tristeza, se realmente você estava muito feliz, né?
Aí, muitas vezes, você consegue, anotando, colocando em papel, né? Colocando em papel, você tem uma visão macro da coisa e fala assim, caramba, sempre que eu estou feliz, eu estou querendo comer, né? Pô, será que sempre que eu estou triste eu estou querendo comer? Então, você colocando no papel, você consegue ter uma visão ampla da coisa, tá? E, obviamente, existem alguns exercícios que você faz essa desprogramação mental. É só você falar, olha, acorda no dia seguinte, eu sou saudável, eu sou forte, você afirmando isso, né? Realmente você reprograma a sua mente, de fato, para sair das coisas negativas e afirmando coisas positivas. Fora exercer a gratidão também, por realmente comemorar pequenas vitórias. Nossa, mais um dia que eu não comi, caramba, mais um dia que realmente eu não me rendi à comida. Comemorar, ter essas pequenas vitórias, ter essa gratidão. Isso tudo, pessoal, se você fizer todo esse mapeamento, vamos falar assim, a chance de você ter sucesso é muito, muito grande. Aí eu questiono para vocês, remédio vai ser suficiente para tratar vocês? Olha como é que uma coisa é muito profunda. Olha como realmente as pessoas têm que se fazer uma coisa multidisciplinar, né? E fora também que eu não estou esquecendo, não, fazer um acompanhamento psicológico, ou talvez com coaching também, de fato, possa estar ajudando também, que também são profissionais capacitados. Chegar pronto nesse coach, porque essa autoanálise aí, ela deve ser uma coisa de doido. Exatamente. Então, pessoal, eu enumerei várias coisas aqui para vocês, tá? Então, reforçando, reeducação alimentar, você tem uma prática de estilo de vida, fazer atividade física, inicie o jejum, se permita fazer um jejum como uma relação com a comida, não com mecanismo compensatório, fazer meditação, mindfulness eating, você fazer uma respiração, você escrever, fazer um diário e fazer uma rede de apoio. Às vezes aquela rede de apoio não só com psicólogo, com coach, mas ter uma rede de apoio igual pessoas que são alcoólicas anônimas, talvez existem pessoas que as pessoas se identificam com compulsão alimentar e possam fazer um grupo de apoio para realmente, de fato, ali as pessoas estarem nos apoiando. E, de fato, é o que a gente faz, né, Nabu? A gente sempre está apoiando as pessoas, a gente sempre está aqui incentivando. E eu espero que, de coração, todo esse meu conhecimento, toda essa entrevista, tudo que a gente falou aqui para vocês seja algo que possa, talvez, ser um início de uma transformação, ou você ter consciência, caramba, o Dr. Wesley falou uma coisa muito importante e eu vou começar a colocar em prática. Eu tenho certeza que uma coisinha ou outra aqui, que você colocar em prática, uma meditação, fazer atividade física, ter atenção plena na hora de comer, pode ter certeza que vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês e realmente pode ser a chave do sucesso e a chave da virada para realmente para vocês melhorar essa questão da compulsão alimentar. Pô, passou uma hora que eu nem vi, o assunto é tão gostoso e tão rápido, bom. E assim, que você falou, cara, cada coisa bacana aqui. Assim, quando você começou a falar da uva passa lá, eu pensei assim, nas pessoas que usam, por exemplo, chicletes, o Trident da vida, achando que vai ter um efeito semelhante, né, no sentido de retardar ali a fome e tal, porque a gente sabe que é uma estratégia que o pessoal costuma usar e que é um veneno, né, doutor? Colocando várias coisas. Eu estava falando da Carla, a Carla falou muito da constância aqui. Então, quer dizer, bota tudo que você falou agora com repetição e constância, não tem erro, né, doutor? É isso aí, meu amigo. Colocar isso aqui em prática, realmente faça com constância que essa virada de chave acontece na sua vida. Pode ter certeza absoluta. Perfeito. Pessoal, a gente vai encerrando. Hoje bateu um recorde no tempo, que eu falar. É a mais longa que a gente já fez. Porque o assunto é um assunto favorável, é um assunto que realmente as pessoas... É uma dor muito forte, né, nas pessoas e realmente a gente tem que entender bastante e gerar bastante conteúdo. E é tão forte que a gente vai continuar esse assunto amanhã, vai continuar esse assunto, porque assim, o tema de amanhã vai ser ansiedade, quer dizer, se não me engano é de amanhã ou de quarta-feira, posso estar enganado aqui, mas tá intrinsecamente ali relacionado, né? A gente vai falar bastante sobre todas essas coisas ao longo da semana. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que estava aqui com a gente, quero pedir também para que quem está aí no YouTube se inscreve, curte o canal, quem estava lá no Facebook,
curte a página do Instagram. Na live, tem um recado importante aqui. Quem quer, de alguma forma, assim, tá contribuindo, participando disso aqui, no link da bio do Instagram do Dr. Wesley é possível você registrar uma pergunta lá e a gente vai estar analisando todas as perguntas. Isso é muito bacana, isso alimenta essa troca, né? Porque estamos aqui conversando, mas é por vocês, para vocês, essas informações. Então é isso aí. Boa noite, viu, doutor? Foi uma honra mais uma vez. Valiosíssimo. Prazer enorme, meu amigo. Até mais. Até mais, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.